Olá, que bom estarmos juntos aqui para a nossa continuidade da aula da Bíblia Sagrada, a Bíblia comentada com o Rodrigo Silva, porque eu quero ser o seu companheiro de jornadas na Bíblia Sagrada. E uma coisa que a gente não pode esquecer, até admito, lamento a minha falha aqui, que algumas vezes eu acabei entrando direto na aula, não podemos deixar de orar sempre que vamos abrir a palavra de Deus. Isso é muito sério. Eu sei que talvez alguns dos que estão fazendo o curso até sejam ateus ou não religiosos. Não tem problema, você pode ficar aí apenas em atitude de respeito, né, à fé dos demais e permitir que a gente ore a Deus, porque pelo menos o professor que está dando essa matéria aqui crê que esse livro não é um livro qualquer, é um livro que contém uma revelação divina para nós. Então é de muito bom tom, na verdade prioritário, que nós sempre peçamos o Espírito Santo para iniciar a nossa aula, tá bem? Então, se uma aula ou outra acabei esquecendo de orar, foi uma falha minha, eu peço perdão por isso, mas vamos pedir a presença do Espírito Santo mais uma vez? Vamos lá? Amado Senhor, em nome de Jesus, eu suplico a Tua presença conosco, o Teu Santo Espírito, no entendimento da Tua palavra, que o Teu poder fale ao nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos, vamos continuar a nossa aula aqui. Vocês viram que eu estou procurando fazer assim, uma contextualização de Abraão. Você já aprendeu um monte de coisa aqui nessas aulas últimas que eu dei? Nós já vimos aqui o que é a Suméria, a Mesopotâmia, o que eles inventaram ali, quanta coisa surgiu. E se você olhar bem no quadro que eu tenho aqui, você vai ver vários elementos aqui que surgiram numa linha do tempo. Como eu falei com vocês, traçar uma cronologia exata é um negócio complicado, seja em arqueologia bíblica, seja em arqueologia egípcia. Quando a gente pega ali a cronologia dos reis, por exemplo, lá teve o Edwin Tilly, que fez um trabalho muito interessante sobre os reis hebreus. Não é fácil trabalhar com cronologia. E também com a cronologia que o Gênesis nos dá, é complicado, porque você tem ali que encaixar o tempo de Adão até o dilúvio, do dilúvio até Babel, a Babel até Abraão. Alguns acreditam que aquelas genealogias podem ter lacunas, que elas podem ser um espaço de tempo maior. Alguns que acreditam que a Terra, a partir da criação, ou a partir da história criada ali na Terra, ou da história contada ali, melhor dizendo, seria algo mais ou menos em torno de 6.000 anos, mas há outros comentaristas da Bíblia igualmente conservadores que esticam para pelo menos 10.000 anos de história. Ou seja, é difícil a gente bater o martelo assim com relação à cronologia. Ainda alguns pontos obscuros que eu não vou trazer aqui para não complicar demais você, tá bom? Mas, grosso modo, vamos seguir mais ou menos aí o que alguns livros apresentam. Eles já trazem até aqui para 5.000 a.C., quando começam aquelas invenções da Suméria, quando os sumérios começam a habitar a Mesopotâmia. Por volta de 3.500, você tem a época em que eles inventam as primeiras cidades. Aí depois, por volta de 3.100, é quando eles inventam a escrita. A roda vem um pouco depois disso, com a cerâmica, que eu havia falado com vocês. Depois, a partir de 2.700 a.C., aí você tem as mais antigas formas religiosas deles ali. Alguns pensam que talvez Babel podia estar mais ou menos aqui, outros jogam Babel aqui para trás, os primeiros zigurates. Aí 2.300. Esse cavaleiro aqui eu falei dele para vocês na aula anterior. É Sargão I. Qual foi o papel de Sargão I na história? Ele unificou aquelas cidades independentes ali da Suméria num império único. Só que depois dele houve quedas, né? E você vai ter outros impérios que vão tomar o poder, etc. Até virem os elamitas, que são os babilônios, depois vêm os assírios, eu contei isso na aula passada. Agora, voltando a falar do mapa, porque o mapa é muito importante, aqui estão as primeiras cidades que foram fundadas, as mais importantes. Aqui, por exemplo, você tem a cidade de Lagash. A cidade de Lagash era a segunda ou terceira maior cidade depois de Ur. Lagash era muito importante. Aliás, se você se lembrar, em aulas anteriores eu mostrei para você aqui essa estatueta. Você lembra que eu até mostrei que ele era um patese e ao mesmo tempo um rei. É o rei Gudea. Esse cavaleiro aqui foi rei da cidade de Lagash, mais ou menos ali naquela época, no 3º milênio antes de Cristo. Então, Gudea foi um rei brilhante, muito famoso. Ele não é tão conhecido hoje como o famoso Hammurabi, mas ele foi um grande monarca, né? E essas estatuetas aqui representam um pouco daquele período que nós estamos passando. E tudo isto é para contar a você o cenário que vai propiciar
o surgimento de Abraão na história. Então, o que acontece? Essas cidades, depois que elas estavam unificadas, porque é importante eu deixar isso aqui claro, os sumérios fizeram aquele monte de inventos, mas parece que os sumérios eram intelectuais demais para serem políticos. Você sabe que reza a lenda, não sei se isso é verdade, mas eu, quando fiz filosofia, a gente tinha uma matéria de filosofia política. E eu lembro do professor Porfírio dizendo em sala de aula que dificilmente um intelectual será um bom político, porque o intelectual pensa demais e ele não sabe fazer todos os traquejos de um político, aquela coisa toda e tal. Os sumérios, por pensarem demais em agricultura, em invenções e tudo mais, eles não ficaram preocupados em manter a patente, por exemplo, do que eles aprendiam ou inventavam. Não existia questão de patente. Então, as cidades eram fortes, mas elas criavam um muro para uma se proteger da outra. Lembra que as cidades tinham sempre aqueles muros aqui, olha? Eu mostrei para você os muros na cidade. Então, as cidades eram meio independentes e até inimigas umas das outras. Mas quando Sargão assumiu o poder, Sargão acabou pegando todas essas cidades aqui e as unificou no Império Acádio. Só que tem uma coisa que eu não contei na aula anterior. Vamos recapitular um pouquinho lá atrás. Noé sai da arca, correto? Lembra disso? E tem os 3 filhos de Noé. Vamos lembrar o nome deles? Cam, ou Cão, Sem e Jafé. Eu falei com você que, grosso modo, os jafetitas, os filhos de Jafé, são aqueles que vão ali proliferando mais para o lado dos indo-europeus, depois do que seria hoje a Grécia, Turquia, Irã e assim por diante. Falei com vocês que, grosso modo, os semitas ficaram mais com a região da Ásia e os camitas, ou ramitas, para a região da África, correto? Você se lembra disso? Muito bem. Eu também havia mencionado naquela época que isso não era uma coisa assim, tabuleiro, preto no branco, não, que havia um grupo que entrava aqui e tudo mais. Pois bem, os sumérios não eram semitas, mas eles que começaram a dominar aqui, não em termos de criar um império, porque não havia o império sumério, mas em termos de criar tecnologia que prendia todo mundo aqui. Prendia todo mundo aqui. Só que um grupo de semitas começou a vir para cá, cada vez mais forte, a migrar para cá, e esse grupo de semitas que foi migrando para cá e fortificando, criou depois o Império Acádio, que eram semitas. Você sabe que quando você tem uma grande população de certo grupo morando ali na região, ela acaba atraindo outros. Então, seria mais ou menos assim. Por que existem tantos japoneses no Brasil? Ora, lá pelos anos 1920, 1930, poucas décadas depois da libertação dos negros, dos escravos no Brasil, muitos europeus começaram a vir para o Brasil. Então, eles vinham para o Brasil, vieram italianos, vieram portugueses, vieram muitos alemães, começaram a criar as colônias. E lá pelos anos 1930, com aquela guerra que estava tendo lá, a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, muitos japoneses viram que o Brasil era uma oportunidade de trabalho e vieram para cá. Outros que ouviam, olha, no Brasil tem uma colônia japonesa, começaram a vir também. Ou seja, um grupo naquela região sendo bem tratado atrai outros. Então, vários nômades semitas começaram a ser atraídos para a área. Provavelmente foi nessa situação que alguns nômades, por exemplo, da família de Abraão, começaram a vir para cá, se instalaram em Ur dos Caldeus. Talvez o pai de Abraão, Terá, pode ter nascido em Ur também, ou pode ter vindo de fora para Ur, começaram a ficar aqui e Abraão vai nascer na cidade de Ur dos Caldeus. Só que Abraão vive em Ur mais ou menos no período ali em que Ur está perdendo a hegemonia dela. A cidade de Ur, que eu até apelidei na aula passada de o Vale do Silício aqui da região, né, porque tinha grande tecnologia, era a principal cidade aqui, era a cidade de Ur. Abraão morava na maior cidade, na mais rica, ele foi criado ali. Só que aquele período que nós chamamos de Ur III é o período em que Ur perde a hegemonia, tá bom? Ur perde a hegemonia e aí, nesse momento, vem outros povos que dominam Ur, os elamitas, e é mais ou menos nessa crise assim que Abraão está ali, Deus fala com Abraão, sai da tua cidade. Na verdade, o que a gente nota aqui nessa região é que ela era altamente politeísta.
O que é isso, altamente politeísta? Eu havia mencionado para vocês que eles tinham ali um grande número de deuses. Havia tantos deuses que já fizeram a conta. Só para você ter uma noção, eles começaram com 3 deuses, uma tríade, depois 4, 5, 10, depois tinham milhares de deuses na região. Sendo Abraão um monoteísta e recebendo, é claro, uma revelação de um Deus único, é de se compreender por que Deus mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela e ir para um outro lugar. Porque Abraão ficar ali no meio do politeísmo era algo que podia colocar em xeque a hegemonia da verdade revelada por Deus. Aliás, o Gênesis, de uma maneira geral, ele conduz sempre assim, Deus sempre separando um povo que seria o receptáculo dos seus oráculos. Ele começa lá com Caim e Abel. Caim mata Abel, você lembra, a gente já estudou isso. Aí Deus faz com que nasça Sete para ficar no lugar de Abel. Aí começam as descendências de Caim e a descendência de Sete. Deus preserva a verdade através da descendência de Sete. O mundo fica tão corrompido que filhos ou descendentes de Sete se aproximam de descendentes de Caim, começam a ter casamentos ali, mistura. Aquele grupo que era o receptáculo da verdade começa a ficar cada vez mais corrompido. Sobram só Noé e sua família. Deus traz o dilúvio. Quando Noé sai da arca, aí tem os 3 filhos de Noé. Deus pega um deles, os semitas, o Sem, e do Sem ele pega aquele grupo que deveria virar os semitas. Para dentro dos semitas, ele escolheu um grupo que ia virar Abraão. Então, ele chama Abraão para sair da região da Mesopotâmia, tá bom? Que é importante a gente entender. Então, vamos olhar de novo no quadro aí, a tela. Você vai ver o mapa, as principais cidades, que eu já falei, né, do rei Sargão, e o império que ele acaba unificando. É nesse contexto que Abraão vai aparecer. Então, as civilizações mesopotâmicas que nós temos são as seguintes. Os sumérios, que, como eu falei com vocês, fizeram várias invenções, principalmente a cidade-estado. Tinha um rei que era um patese, inventaram a escrita, a roda, etc. Os acádios, como eu falei, você vai ter o Sargão aí, eles conquistam e unificam as cidades sumerianas. Depois vem os amoritas, que você vai ter a hegemonia da Babilônia, com Hammurabi, e o grande rei da Babilônia, os assírios e depois os caldeus. Só para você entender, quando a gente fala os elamitas e os amoritas, eram grupos ali muito próximos um ao outro, por isso que eles estavam assim, bem em pé de igualdade. Agora eu quero mostrar para você, de novo vamos voltar ao mapa, para você ver a trajetória que Abraão fez. Preste atenção aí na sua tela. Abraão, no primeiro, ele ou seu pai recebem um chamado para sair da cidade de Ur dos Caldeus. Preste atenção no mapa, a trajetória que eles fizeram. Eles abandonaram a cidade de Ur e foram para a cidade de Harã. Foi a primeira parada. Na cidade de Harã, morre Terá. E Abraão recebe de novo a incumbência de Deus, sai agora da tua parentela e vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Tudo leva a crer que, num primeiro momento, em Ur, o chamado para abandonar Ur foi dado, talvez até para o próprio Terá, o pai de Abraão, ou Abrão nessa época, porque depois Deus vai mudar o nome dele para Abraão. Eles saem dali e vão para a cidade de Harã. É até possível, não sei, que Abraão, em Harã, ficou acomodado. Depois pensou, meu pai morreu, vou ficar por aqui mesmo, ou vou voltar para Ur. Mas aí Deus aparece para ele e fala, olha, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Dependendo da maneira como você lê essa cronologia aí, alguns colocam que Abraão esperou Terá morrer, outros acham que Abraão saiu antes da morte de Terá. Depende mais ou menos como é que você faz a ordem dos fatos aí, a cronologia dos fatos. Mas, de qualquer maneira, o ponto de partida seria Ur dos Caldeus até Harã, e de Harã vieram até a região de Canaã, que hoje é Israel. Então, olha de novo no mapa e você vai entender. Saem de Ur dos Caldeus, vão até Harã. De Harã, eles começam a descer, passam por Carquemes, Ugarit, Ebla, que seria a Síria moderna, entram em Azor, que seria hoje o território do atual Israel, e ali Abraão fica até chegar nessa ponta da seta, que é onde estariam a região de Hebrom e também a região dos Carvalhais de Manre, onde Abraão fica.
Então, se você olhar bem ali no quadro, é justamente nessa ponta aqui da flecha que Abraão fica a maior parte da vida dele. A bem da verdade, essa terra que Abraão vem para morar era uma terra inóspita. E Abraão vai para o deserto ainda. Essa região que está apontando ali é o Negev. Se você olhar no mapa aí, está escrito Negev. É uma época de constante fome em Canaã. E as pessoas, no desespero, quando batiam uma fome, o lugar mais próximo que elas tinham para ir era o Egito. Então, Abraão vai para o Egito. Alguns comentaristas pensam que ele foi até a cidade de Zoan, no Egito. Outros pensam que ele foi até Mênfis, que seria a capital do Egito. E depois ele volta para o Negev. Se você lembrar, essa época que Abraão vai para ou Mênfis ou Zoan, é justamente a época em que ele quase dá Sara como mulher para Faraó, porque ele mentiu falando que ela era irmã dele. Você se lembra disso? Aconteceu nesse episódio. Abraão então sai do Egito, volta ali para a região de Hebron, ou os Cavalhais de Manre, e ali ele fica. Na verdade, tem 3 localidades que marcam ali o ponto central onde Abraão ficava em Canaã. Beersheba, Manre e Hebron. Esses 3 lugares. É ali que Abraão ficava. Tá certo? Ele negociava terras e tudo, ficava ali. Olha de novo o quadro. Se você olhar ali a parte de Canaã, onde Abraão vai ficar, que está escrito Shechem e Jerusalém, ou Canaã, embaixo, você pode ver. Você tem também escrito Jordan R, Jordão, rio, o rio Jordão. E em cima tem uma bolinha azul, que seria o mar da Galileia, e embaixo uma outra parte de água azul também aí, que seria o mar Morto. Então você vê que Canaã é a mesma terra que hoje forma o Estado de Israel, com o mar da Galileia em cima, o Mar Morto embaixo. E entre eles, o Rio Jordão. Por isso que a região é chamada de Cisjordânia. Agora, você se lembra que eu mencionei também na aula passada a importância dos zigurates? Lembra? Os zigurates, se você não lembra, são aquelas torres-templo. Até falei assim, olha, quando chegar em Gênesis capítulo 11, anote aqui zigurate. Eu falei que de mais ou menos 25 ou 30 zigurates já foram encontrados ali na região do Iraque. E esses zigurates nos mostram que as primeiras cidades ali da Mesopotâmia foram fundadas a partir de uma torre-templo. E essas torres pareciam até ser uma competição umas com as outras, porque quanto maiores e mais suntuosas, mais poder elas indicavam ter. E a grande disputa é quem seria maior. É lógico que os que moravam em Babel queriam construir a maior de todas as torres, que Deus acabou frustrando os planos daqueles homens. Pois bem, Ur também tinha um zigurate muito grande, e esse zigurate de Ur foi localizado pelos arqueólogos e é o mais bem preservado até hoje. Ele está ali na tela, olha. Aqui, quando Woolley começou a escavar a cidade de Ur, dos caldeus, e veja como o zigurate estava completamente sepultado, todo cheio de terra. Eles o limparam e hoje ele está assim, olha. Uma das funções desses zigurates que eu falei com vocês, além da função litúrgica, eu falei nisso na aula retrasada, quando eu falei do dilúvio, além da função litúrgica, esses zigurates também tinham como ofício prevenir novos dilúvios, porque o Patésio, o rei, ele podia subir até o alto da torre e ali ele seria comunicado pelos deuses de que uma catástrofe de água estava para se abater sobre o povo e daria tempo de avisar para todo mundo correr. Esta era a ideia do zigurate. E ali você tem do lado do zigurate uma estatueta também de Ur dos Caldeus, de um sacerdote de Ur. Ali você tem uma ideia como é que seria a roupa dos tempos de Abraão. Ou seja, quando a gente vai construir um figurino, por exemplo, de roupas, a gente usa essas estátuas. Aqui, por exemplo, a estátua do rei Gudea me dá uma noção de como é que era a roupa, o traje de um rei. Veja que ele ficava com o ombro do lado de fora, a coroa dele parecia mais uma touca, era uma touca mesmo assim, olha. A coroa dele era uma veste comprida. Geralmente ele não usava sapatos quando estava sentado no seu trono em posição de oração. Ele tinha uma capa que ficava aqui embaixo caída. É claro que as cores, às vezes, têm que ser um pouquinho imaginadas ou com muita sorte, como a gente tem, por exemplo, no palácio de Ibibicim. Ibibicim, aliás, foi o último rei de Ur dos Caldeus. Esse palácio tem algumas cores preservadas ali nos desenhos, então por aí a gente tem uma noção das cores e tudo mais. Daqui a pouquinho eu vou explicar, não nessa aula, talvez na próxima aula, essa expressão Ur dos Caldeus.
ela é tomada por muitos comentaristas como sendo um erro anacrônico da Bíblia, que nunca existiu uma cidade de Ur dos Caldeus, porque na época de Abraão, a cidade não tinha esse nome, mas disso eu falarei em outra oportunidade, tá? Hoje eu estou usando aqui a expressão Ur dos Caldeus apenas para manter a expressão como ela aparece na Bíblia Sagrada. Mas o fato é que a partir disso a gente consegue levantar muitas coisas daquele tempo. E o último rei de Ur, Ur III, antes de cair, foi justamente Ibibicim, que eu acabei de mencionar para vocês. Lembrando que esse aqui é o Lagash. Perdão, é o Gudea, rei de Lagash. Vamos continuar aqui. Já que eu falei da questão do dilúvio, foi encontrado ali também uma pedra, essa que aparece aí na sua tela, que é a lista dos reis sumerianos. E essa lista dos reis sumerianos, olha que interessante, fala quando os primeiros reis da Suméria desceram do céu. Ela começa assim: e o poder dos reis da Suméria desceu do céu. E o rei fulano reinou 26 mil anos. Eles dão cifras astronômicas, altíssimas. E quando você vai lendo toda essa lista dos reis sumerianos, de novo, genealogia, tá vendo por que a genealogia é importante até fora da Bíblia? Tá vendo nesse tablete também a importância da genealogia? Então, esse pedaço de argila com a inscrição dos reis traz os reis que viveram ali e fala de Alulim como sendo o primeiro rei. E é interessante que Alulim lembra o nome Adão, depois vem Adapa e assim por diante. E quando você chega na linha 41, tem essa nota que eu vou colocar na tela para você aí, ó. Então veio o dilúvio e cobriu a terra. A partir daí, a listagem que se segue é formada por reis que viveram depois que o dilúvio havia coberto a terra. Então você vê que a própria lista dos reis sumerianos, escrita muito antes da Bíblia, divide a dinastia dos reis entre aqueles que viveram antes e depois do grande dilúvio que cobriu toda a terra. Em outras palavras, a história do dilúvio não está só na Bíblia, não, meus amigos. Tem muito testemunho extra-bíblico, fora as evidências geológicas, que apontam para um dilúvio que cobriu a área e todo mundo ainda trazia no recôndito da sua memória a narrativa dos seus ancestrais a respeito daquele dilúvio que cobriu toda a terra. Vamos continuar aqui e falar de Ur dos Caldeus. Bom, esse era o zigurat de Ur, como a gente imaginava que ele seria enquanto estava sendo construído. Maravilhoso, supremo, você vê as pessoas, os trabalhadores, cada um fazendo aquele zigurat todo de tijolo, de adobe, de barro, que, aliás, como eu mencionei na aula anterior, foi uma das invenções ali dos sumérios. Aqui você tem as ruínas arqueológicas de Ur. Só para você ter uma noção como a cidade era sofisticada, olhe lá ao fundo o zigurat, ainda muito bem preservado. Se você perceber bem, em frente ao zigurat tem um carro estacionado. Pelo tamanho do carro, você pode ter uma noção do tamanho original daquele prédio, levando-se em consideração que a parte superior se perdeu por completo. Então, imagina, você é uma formiguinha perto dele. E eles construíram tudo aquilo ali. Era uma grande revolução na época. Foi uma das primeiras construções gigantescas da humanidade, um dos primeiros arranha-céus do mundo. Continuando, ainda nessa imagem, você tem do lado de cá o alicerce de várias paredes. Havia casas ali em Ur com até 14, 15, 20 cômodos. Os arqueólogos acreditam que essas casas eram como se fossem hotéis. Eles alugavam cada quarto para um peregrino que vinha conhecer o zigurat de Ur, adorar na cidade e, quem sabe, fazer negócios aí, porque Ur recebia muitos visitantes de fora. Esse aqui é o estandarte de Ur. Apesar de chamar estandarte de Ur, nós não sabemos muito bem qual é a função dele. É um material de madeira, que ele tem esse formato aqui, e o que chama atenção é o desenho que ele tem das caravanas que sempre chegavam em Ur para fazer negócio. Então você tem uma noção dos soberanos de Ur, os anciãos do povo, cada um deles fazendo a sua atividade, num primeiro momento comendo, se alegrando com os deuses, com os sacerdotes, o povo levando comida. E mais uma das estatuetas que foram encontradas em Ur, que nos dão uma ideia do tipo de roupa que eles vestiam naquela época. Ou seja, Abraão, por ser de Ur, no começo ele vestia alguma coisa mais ou menos assim. Não tem nada a ver com aquele Abraão meio sheik das Arábias que a gente imagina, né? Seria mais ou menos esta a roupa do pessoal de Ur. Esse era mais um rei que também servia de sacerdote.
Note que ele tem uma saia comprida como se fossem com várias penas de aves. E o zigurat, como ele seria originalmente construído. Lindo. Então, as 3 últimas partes, os 3 últimos andares não existem mais. E aquele último andar em azul ali seria o Santíssimo Lugar. Nesse último piso, somente o sumo sacerdote ou o rei da cidade podia subir até o topo para supostamente ali receber revelações do deus An ou Anu, que era o deus dos céus, a respeito das atividades, do que iria acontecer no reino, do futuro da humanidade. Aqui está a escadaria. Depois eu vou falar de novo dessa escadaria num próximo programa. Agora, imagine um pouco com um sentimento psicológico, emocional. Imagine Abraão em Ur dos Caldeus vendo isso aí. Porque Abraão viu pessoalmente essas escadarias. Abraão, quando criança, foi levado, com certeza, pelo pai dele, por Terá, até esse local onde ele viu os sacerdotes subindo com as oferendas para serem apresentadas lá no topo. Na verdade, eles acreditavam que esse zigurat era uma espécie de portão mágico, uma escadaria que ligaria a terra até o céu. Porque lá no topo ele conseguiria conversar com o deus Anu, que era o deus do céu. Então, essa escadaria era o portal do céu. Guarde essa informação, porque eu vou precisar dela quando falarmos sobre Jacó. Eu vou voltar a esse tema aqui, vou mostrar de novo essa imagem, mas lembre hoje, essa escadaria que Abraão viu com os próprios olhos era a escadaria que levava ao topo do santuário de Ur dos Caldeus. E Ur também tinha muitas escolas de aprendizado. Pouca gente sabe disso. Ali você tinha as salas de aula, e lembra que eu falei que os sumérios inventaram a escrita? Em Ur, você tinha várias tabuletas, onde os alunos aprendiam a ler e a escrever. Alunos, evidentemente, de famílias abastadas que podiam ter em casa um menino que estudou numa escola de escribas. Não temos informação de meninas nessas escolas, só meninos. O interessante é que essa escola era chamada de Casa dos Tabletes. E o professor era chamado em sumeriano, ou depois em acadiano, de pai da escola, ou pai dos alunos. Essa era a mesma palavra para pai, era a palavra para professor. Eu tenho aqui uma réplica de uma dessas tabuinhas de argila. Como é que eles faziam? Enquanto a argila ainda estava molhada, assim, sabe, não completamente dura, eles pegavam um pedaço de caniço, geralmente era uma vareta mesmo, e com a vareta ele ia fazendo algumas pequenas cunhas aqui na argila. Algumas cunhas. E por fazer as escritas na forma dessas cunhas, eles chamaram, posteriormente, é claro, não eles, os sumérios, os estudiosos, essa escrita de escrita cuneiforme. E a réplica que eu tenho aqui é uma réplica de Nippur, e ela traz justamente um exercício escolar. Aqui você tem a sílaba gir, gu, e aqui você tem gir de novo e dá. Gir, gu, dá. Eu sei que está pequeno para você poder ler de casa, não sei se o pessoal consegue dar um zoom aqui, talvez não. Mas essa aqui era uma tabela de exercício. O professor escrevia nas duas linhas de cima e o aluno tinha que copiar embaixo. A palavra gir aqui significa cesto ou queimado. Então, o aluno tinha que escrever exatamente a mesma coisa na linha de baixo. Então, você tem 2 linhas escritas pelo professor, 2 linhas que o aluno copiava. Até uma coisa curiosa que eles encontraram não apenas esses exercícios, então esse aqui era um livro-texto da época, não é? Eles encontraram não apenas esses exercícios em Ur dos Caldeus, mas também uma coisa que nos revelou bastante do dia a dia daquela época, porque alguns alunos tinham como dever de casa copiar um diário das atividades dele na escola. Aí você lê lá os alunos falando assim, eu levantei perante o pai da escola, o pai para poder, não o pai dele de casa, o pai da escola, o professor, para recitar a minha lição, a minha tabuinha. Ele me bateu porque eu deixei de fora algumas linhas. Depois fala, aconteceu isso, e ele me bateu porque eu falei sem permissão. E ele me bateu porque não sei o que e tudo e tal. Tem até um caso de uma tabuinha lá em que um menino fala que ele pediu ao pai para pagar ao professor para parar de bater nele, sabe?
E parece que era uma prática comum bater em sala de aula nos dias de Abraão, só para você ter uma noção. Então, Abraão, se ele estudou na escola dos escribas, Abraão talvez apanhou um pouco enquanto estava aprendendo a escrever em cuneiforme, né? Então, aqui você tem uma imagem dos alunos, como eles sentavam no chão. Você nota que, geralmente, não eram assentados em cadeiras, como nós temos hoje. Era mais em posição como se fosse um índio. E ali ele tinha que escrever as tabuinhas de argila e fazer a cópia dos exercícios. Um livro que eu recomendo vocês a lerem, que contam bastante dessas ideias, é o livro de Paul Collins, The Sumerians, Lost Civilizations. É um livro que está em inglês. Ele conta a história dos sumérios e nos dá uma boa ideia do dia a dia quando Abraão viveu aqui nesse mundo. Agora vem uma coisa que eu fiquei de explicar na aula anterior. Por que a expressão Ur dos Caldeus? Aí na tela você vai entender. Na verdade, a referência extrabíblica mais antiga que temos de Ur dos Caldeus, ou de Caldeus, vem dos assírios no reinado de Assur-nassipal. Vou ler de novo, tá? A referência extrabíblica mais antiga que temos dos caldeus vem dos assírios no reinado de Ashur-nassipal, segundo ou terceiro. Isto pelos relatórios da Assíria. Os assírios, ou melhor, os caldeus, só teriam penetrado a Babilônia por volta de 800 a 1000 anos depois de Abraão. Este obelisco que você está vendo aí é justamente o obelisco de Ashur-nassipal, segundo ou terceiro. É esse obelisco o mais antigo a mencionar os caldeus. Então, qual que é o problema aqui? Os caldeus parece que só chegaram na região de Ur de 800 a 1000 anos depois de Abraão. Logo, ali não podia falar de Ur dos caldeus. Falar Ur dos caldeus seria algo tão errado como se eu dissesse, então, Dom Pedro I, passando por Belo Horizonte, sendo que Belo Horizonte não chamava Belo Horizonte, chamava-se Curral del Rei, tá certo? Ou então, se eu falasse assim, Dom João I, rei de Portugal, resolveu visitar a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. É impossível ele visitar Ouro Preto, porque na época dele não existia Ouro Preto, chamava-se Vila Rica. Mas calma, deixa eu explicar para você por que essa aparente confusão aí. O que nós temos aqui na Bíblia é um anacronismo proposital, uma atualização do texto. É o seguinte, Moisés escreveu o texto ali em partes, mas tudo indica que depois da morte de Moisés, aqueles que receberam a obrigação, o cuidado com os livros de Moisés, porque a Bíblia fala que os livros de Moisés foram guardados no santuário, eles ficaram depositados ali. Os 10 mandamentos dentro da Arca da Aliança, o livro da lei de Moisés do lado de fora dela. Então, os sacerdotes cuidavam dos livros de Moisés. E é provável que um editor posterior compilou os livros, colocando-os numa ordem, ali, numa sequência, e ele acrescentou um ou outro elemento literário. Agora, atenção, isto aqui não significa que eu esteja defendendo aquilo que eu critiquei lá nas primeiras aulas, quando eu falei com você do método crítico histórico. Não é isto. O método crítico histórico vai dizer, em primeiro lugar, que não houve Moisés como autor do Pentateuco. Que o Pentateuco é uma coxa de retalhos que foi produzida mais ou menos antes, durante ou talvez um pouco depois do cativeiro da Babilônia, lá no 6º e 5º século a.C., por judeus anônimos, e alguém pegou esses documentos aí de várias fontes e juntou, costurou, dando a forma que hoje chamamos de Gênesis. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é Moisés escreveu o Gênesis, a maior parte, mas ele pode ter escrito os capítulos que ficaram guardados e algum escriba ou alguns escribas posteriormente juntaram esses capítulos, organizaram e colocaram pequenas anotações glossas, anotações editoriais para atualizar o texto. Então, o que alguém fez aqui em Ur dos Caldeus seria algo semelhante ao que aparece também na cidade de Dan. Quer ver? Na frente eu vou contar para você quando Abraão vai buscar o sobrinho dele, Ló, que havia sido sequestrado. Essa história você vai ler aqui na Bíblia, quando quando Ló acaba indo para a cidade de Sodoma. Isso está em Gênesis capítulo 13. Aí diz o seguinte, que ele vai para Sodoma, e quando Ló vai para Sodoma instalar, acontece uma guerra, que é descrita no capítulo 14.
E essa guerra que é descrita no capítulo 14 chega até os ouvidos de Abraão. Olha, vieram alguns reis lá da Mesopotâmia e eles sequestraram várias pessoas de Sodoma, inclusive seu sobrinho Ló. Aí a Bíblia fala que Abraão ajuntou com ele 318 homens. Eu estou lendo Gênesis 14, 14. 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e perseguiu os inimigos até Dan. Como é que Abraão poderia persegui-los até Dan? Dan, se você se lembrar, é o nome de um filho de Jacó. Ora, na época que aconteceu esse episódio, Abraão não tinha nem filho, nem Isaac tinha nascido. Então, demoraria ainda. Isaac tinha que nascer, depois de Isaac tinha que nascer Jacó, depois tinha que nascer Dan, para depois ter que vir Moisés e Josué, para depois os danitas resolverem invadir a parte norte de Israel, pegando a cidade que chamava Lechem, ou Laís, e mudando o nome dela para Dan. Ou seja, essa cidade que Abraão esteve só recebeu o nome de Dan lá pelo ano 1300 a.C., ou seja, pelo menos de 500 a 800 anos depois de Abraão. Tá certo? Ora, se a cidade só foi receber o nome de Dan lá na frente, como é que aqui fala que Abraão os perseguiu até Dan? É fácil você entender, não vai confundir sua cabeça, não. Quando você estuda, por exemplo, história antiga, você aprende que em abril de 1500, 21 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, com 13 caravelas, descobriu o Brasil. É assim que os livros de história apresentam. E que em 1492, Cristóvão Colombo descobriu a América. Mas quando Cristóvão Colombo chegou nas Antilhas, aqui se chamava América? Não. Quando Cabral chegou aqui se chamava Brasil? Não. Como é que Cabral descobriu o Brasil e Cristóvão Colombo descobriu a América, sendo que nem existia nada com esse nome? A rigor, o que aconteceu foi o seguinte: Colombo descobriu terras que muito tempo depois vieram a ser chamadas de América. Da mesma forma, Pedro Álvares Cabral descobriu terras que muito tempo depois foram chamadas de Brasil. Mas o escritor do livro de história que você tem na sua casa, para facilitar a coisa, ele acaba fazendo uma anotação anacrônica e colocando para encurtar caminho que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, ponto, todo mundo entendeu. Mesmo que naquela época Brasil não se chamava Brasil. O que o autor quer dizer é: Pedro Álvares Cabral descobriu a terra que hoje você chama de Brasil. Esse que hoje você chama de Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Esta que hoje você chama de América foi descoberta em 1492 por Cristóvão Colombo. Então, o autor da glossa, ou da anotação de escriba aqui, ele falou assim: ó, gente, essa cidade que Abraão foi lá é a cidade que hoje chamamos de Dan. E assim como os historiadores modernos o fazem, nos livros de história ele também fez. Abraão os perseguiu até Dan. Nessa época que o escriba estava fazendo essas anotações, Ur já havia se tornado cidade da Caldeia, dos caldeus. Então ele atualizou: olha, Abraão nasceu na cidade de Ur, Ur dos caldeus. É como se eu falasse assim, por exemplo, quando Anchieta esteve em São Paulo, mas não existia São Paulo, existia o Colégio de São Paulo. Mas a gente acaba atualizando o texto. Ficou claro isso aqui para você? Muito bem. Foi assim, então, que o texto foi atualizado. Aliás, a palavra caldeus vem do assírio caldu, ou do babilônio kashdu, e no hebreu kashdim. O mesmo vale também para os filisteus, que eu vou estudar com vocês mais à frente. A Bíblia também fala que Abraão teve um encontro com os filisteus. O problema é que os filisteus só chegaram ali na terra de Canaã por volta de 1200 a.C. Aí raciocina comigo, os críticos da Bíblia falam o seguinte: se os filisteus só chegaram em Canaã em 1200 a.C., como é que Isaac, aqui no capítulo 26 de Gênesis, Isaac vai parar na terra dos filisteus? Olha na sua Bíblia. Isaac na terra dos filisteus. Antes disso, você tem Abraão com Abimeleque, rei dos filisteus. Mas como é que Abimeleque pode ser rei dos filisteus se os filisteus só vão chegar aqui na terra pelo menos, sei lá, 500 ou 600 anos depois disso? A explicação é a mesma.
Aliás, quase a mesma. No caso dos filisteus, temos que entender que a palavra para filisteus em hebraico é Peleshet, significa povos do mar. Povos do mar. Então, hoje, você sabe que os filisteus, alguns pensam que eles vieram lá da região do mar Egeu, provavelmente dos jônicos, alguma coisa ali. Eles são descendentes daquele povo que veio do mar Egeu, dos egeus. Eles eram povos do mar. E é interessante que nessa época que Abraão se encontra com o rei dos filisteus, com Abimeleque e Isaac também, não é mencionado nesse momento nenhuma das 5 grandes cidades da Pentápolis dos filisteus. Ecrom, Asdod, aquelas cidades todas que eles têm Ligate, as 5 cidades não são mencionadas em nenhum momento aqui. Pelo contrário, Abraão, mesmo sendo um líder tribal, ele fala com Abimeleque, rei dos filisteus, em pé de igualdade. Então, isso me leva a crer que esse Abimeleque, rei dos filisteus aqui, era rei apenas de um grupo, um bando de pessoas que vieram provavelmente do mar e eram chamados de filisteus por causa disso, e estavam ali não de um rei, de um território filisteu grandioso, como seria depois a faixa de Gaza lá na frente, na época do período do ferro. Tá certo? Ficou claro isso aí para você? Seria mais ou menos também como a gente falar latino-americano, que latino-americano pode ser tanto o brasileiro, como o argentino, como o peruano, todo mundo é latino-americano. Então, nem todo filisteu é necessariamente aquele filisteu lá da época de Davi e Golias, tá certo? É um outro grupo de Peleshet, de povos que vieram do mar. Deu para esclarecer essas coisas para você? Muito bem. Ok, pessoal. Agora, nossa aula hoje está chegando ao fim. Na próxima aula, na semana que vem, eu quero estudar com vocês sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, porque vai ter aqui um momento em que Ló, o sobrinho de Abraão, no capítulo 13, eu fiz breve menção disso, ele vai separar do tio e vai querer morar na cidade de Sodoma. Onde é que ficaria Sodoma? Será que existe alguma evidência fora da Bíblia que fala de Sodoma e Gomorra? Por que Deus destruiu estas cidades ali do Vale do Sidim? Você quer continuar estudando esse assunto? Então não perca semana que vem o nosso encontro. Não deixe também de colocar aqui o seu comentário, se você está gostando das aulas, se estão enriquecendo o seu conhecimento da Bíblia Sagrada. E passe para outros colegas aí a informação desse curso para que outras pessoas possam ter esse conhecimento, tá bem? As aulas estão gravadas e ficarão mantidas aqui na plataforma para você e sua família. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.